Fala pessoal, estamos aqui começando uma live, recebendo meus dois amigos aqui, Daniel Neubauer, Diego Silva, aqui. Vamos falar um pouquinho das plantas hoje, algumas dúvidas que mandaram pra gente, alguns assuntos que vai surgindo, que vocês vão falando pra gente. A ideia é bater um papo bem descontraído, bem formal, e passar um pouco do conhecimento nosso aqui pra vocês. Esperar o pessoal entrar um pouquinho. Vai mandando as perguntas aí, pessoal, que a gente vai respondendo o que a gente souber. A gente vai tentar ensinar, né, passar o nosso conhecimento, alguma coisinha que a gente sabe. Tá bom? Só. Legal. Fala aí, Bem-vindos Diego. aí e vamos bater um papo, trocar umas ideias, experiência. Cada um vai falando um pouquinho aqui, a gente também vai tentando tirar alguma dúvida de vocês aí e mostrar aqui também. A gente está no orquidário aqui Falcade, né, do Jean, nessa maravilha também que depois ele vai mostrar aí. Tem umas novidades legais dele aí e vamos que vamos aí. Vamos que vamos. A gente vai passar aqui o celular para a Luana, ela vai filmar pra gente ficar mais livre, para conseguir mostrar as plantas. Separamos bastante coisa. O Diego trouxe umas valquerianas aqui, uns nobiliors, tem umas ludemanianas aqui, tem umas púmilas que o Daniel trouxe, umas aclandes que o Daniel trouxe, um pouquinho de aclande minha aqui, mais umas ludemanianas. Mas aí a gente vai mostrando tudo certinho, com calma, bonitinho. Vou passar o celular aqui para a Luana. E aí, vamos começar falando umas aclandes? O pessoal andou perguntando bastante sobre as aclandes, sobre cultivo, como que a gente faz, adubação. A aclande não tem muito mistério, a aclande é uma planta de crescimento fácil, florescimento fácil. Aqui ontem, essa semana a gente postou essa aclande, né, a New Black. E até comentamos o seguinte, que essa planta ela floriu a primeira vez no começo do ano passado. E depois, agora nessa, ela já está na terceira floração dela, em um ano. Sendo que ela já está com uma frente, duas frentes e tem mais uma outra frente aqui que também não floriu. Então a cândia é uma planta de crescimento descomplicado. Cresce bem, raiza bem, floresce bem. É uma planta, ela chega a florir 3 vezes por ano, a cândia. Daniel também tem experiência com elas lá, né, Daniel? Tem uma floração forte agora em fevereiro, né? Tá um pouquinho adiantado, mas sempre tem uma floração boa agora no começo do ano. E uma outra forte também em outubro. Só que normalmente, assim, quando a planta já está bem estabelecida, cada bulbo novo que ela dá, ela solta flor. Então é o que o Jean falou, pode chegar a florir aí 3 vezes no ano. E aqui a gente consegue ver uma variabilidade bem legal delas, ó. Tem um pouquinho de cada cor. Essa daqui que a gente chama das verdes, ó. Pode ver que o fundo dela é bem esverdeado. Tem uma outra verde aqui, ó. Vendo o tom dela bem verde. A New Black já entra nas negrescens. E o legal aí tem, né, na New Black, o que a gente pode observar é essa variabilidade, essa inconstância na coloração que as aclandes produzem de floração para floração. Essa frente, ó, pessoal, você vê? Ela abriu primeiro essa. Ela abriu primeiro e você vê Uma que ela semana de diferença. tá bem mais escura do que essa outra frente, a mesma planta, tá? O mesmo vaso, tudo. Então isso é uma coisa muito comum em aclande, muito comum. Aqui tem uma outra curiosidade legal. Essa planta de cá, essa negrescens, foi a planta pai no cruzamento que originou a New Black. Olha o tamanho da flor. Bem grande. E essa planta aqui, ela foi responsável por... Nessa sementeira apareceu plantas de labelo pintado. Até a New Black tem um pouquinho de pintinha. Bem apagadinha, mas tem. Essa planta foi a responsável pelas pintas que surgiram no cruzamento. A gente consegue rastrear isso depois que vai abrindo as filhas, né? É a experiência de se fazer um cruzamento. Conforme vai abrindo, elas vão... Você vai vendo o que as plantas carregam ali, o que as matrizes carregam. Inclusive ontem a gente postou, eu fiz uma postagem com essa planta, que é a Bahia Gold. E essa outra planta que eu batizei de pitanga. O labelo dela é muito vermelho, bem acentuado. Um lilás bem intenso, né? Bem intenso. Fica muito bonito esse contraste que dá
do lilás, né, do labelo e da coluna, com os lóbulos da coluna brancos, chama o olho, sabe? Chama a atenção, fica muito bacana. De longe ela se destaca, né? Se destaca. E aqui tem uma coisa interessante. Eu comprei essas plantas, essas sementeiras, são irmãs, eu comprei essa sementeira como sendo cruzamento de 2 negresses. Normalmente, quando você cruza 2 negresses, as filhas vêm uma boa porcentagem de plantas negresses. Nessa sementeira não abriu nenhuma negresses ainda. Abriu plantas claras e algumas com esse detalhe aqui no labelo, ó. São as bordas do labelo clara. Tá vendo? Branco. O que eu desconfio? Que houve uma troca no laboratório, lá no orquidário, de onde eu comprei. Eu acredito que esse cruzamento seja cerúlea com albicens. Então agora eu vou fazer o cruzamento entre essas 2 plantas, na intenção de confirmar isso, né? Essa minha suspeita, e de gerar uma nova, de fazer uma nova geração de plantas cerúleas e albicens com outro padrão, com um outro aspecto, um outro padrão de forma, outro padrão de labelo, desenho, colorido. Então é isso que é o legal, a gente explorar o que ela tem. Demora um pouquinho, demora 4, 5 anos para a gente ter o resultado desse experimento, mas que compensa muito, porque se realmente ela tiver cerúlea, tiver albicens, vai ser um passo que as aclantes vão dar. E pode vir de tudo, né, Jean? Pode vir tipo, pode vir cerúlea, pode sim albicens. Albicens com padrões de labelo diferentes, às vezes com um pouco mais de pigmentação rosa, algumas linhas, os desenhos. Pode vir tipos com fundo verde, labelo rosa claro. Vai ser uma infinidade se realmente for filhas de cerúlea com albicens, vai vir uma infinidade de pigmentação aí. Vai ser interessante aguardar esses anos aí para... E é legal a gente buscar esse tipo de cruzamento que traz variabilidade para a gente, porque às vezes a gente faz um cruzamento só buscando forma, né? Então a gente cruza uma tipo com uma tipo, tudo bem, a gente pode até nos filhotes ter plantas de forma melhor, o que é interessante também. Mas se você consegue, além de buscar forma, ter dentro dessa sementeira variabilidade, o que a gente diz por variabilidade? Então vai dar planta cerúlea, vai dar planta albicens, vai dar planta tipo, tudo dentro da mesma sementeira. Então se torna ainda mais interessante esse cruzamento, né? Sim. Aqui tem uma outra planta, ela tem o nome de Halloween. Olha a cor dessa planta, pessoal. Ainda. Ela vai ficar mais alaranjada ainda. Conforme ela vai amadurecendo, ela vai pegando mais pigmento pro tom de laranja, até o porquê do nome dela, Halloween, que lembra uma abóbora ali. Essa planta é interessante porque ela é do cruzamento de uma áurea com uma albicens. E é uma planta que eu também trabalhei nessa intenção de melhorar as variedades. Eu já fiz um cruzamento em laboratório, ela com uma albicens. A ideia é que nem esse outro anterior aqui, ter plantas de coloridos diferentes, albicenses, abóbora, talvez, plantas claras, tipos com labelo mais claro, pigmentado, algum labelo pintado também, porque as albicenses, elas têm uma ou outra, aparece pintas no labelo, que fica super lindo. Então é um cruzamento especulativo, mas só que a gente tem uma expectativa muito alta desse surgimento de novas cores, novas variedades e plantas boas de forma também. Essa planta tem uma forma legal, tem uma postura boa de sépola, de pétala, tem um labelo legal. A albicens que eu usei também tinha uma postura legal, um labelo bonito, bem armada. Então a intenção é melhorar, é um critério que a gente tem, melhorar a forma e colorido numa mesma sementeira. É isso aí, legal. O pessoal está perguntando bastante aqui, forma de plantio, Jean. Como que a gente consegue ver aqui que tem algumas no toco, né? Porém você encostou esse toquinho aqui, ó, por exemplo, essa amarela mesmo, a Halloween que a gente estava falando, essa maravilha aqui. O Jean plantou ela a princípio num toquinho de sanção e depois ele adaptou o toco dentro do vaso com um pouco de pinos, casca de coco. Para que você usa, para que você fez essa adaptação do toco dentro do vaso, Jean? Conta um pouquinho disso. Olha, essa planta, esse toco era um cultivo antigo que eu tinha. Eu tenho um outro orquidário em casa, que é só um telado, onde chove. Então lá eu cultivava elas no toco. Mas só que aqui americana tem épocas do ano que é muito seco.
Inverno é muito seco, e até primavera, outono é muito seco. Então, elas desidratam demais. Para ajudar nisso, eu peguei elas e coloquei dentro do vaso. Porque aqui no vaso eu consigo manter uma umidade que a Clande gosta. A Clande gosta de ambiente úmido. A Clande é uma planta, lembrando, tá, pessoal? Uma planta da Bahia, tá? Então, umidade do ar e calor sempre bem alto, do tá? litoral ali, né? Itaparica. Então ela gosta dessa umidade no ambiente. Como aqui em Americana eu tinha épocas do ano essa falta de umidade, eu coloquei elas no vaso. O que ajudou? Essa planta aqui foi a mesma coisa. Ela estava em um outro... Ela é do cultivo antigo ainda. Ela estava em um outro sistema. Coloquei dentro do vaso. Foi super bem. Olha o tamanho da brotação dela. Tá quase um palmo aqui. Olha a diferença para os bulbos de trás, como ela anteriores, começa aqui, tá vendo? Ela tá aqui no antigo, ela vem caminhando para cá. E essa última brotação com 3 flores, que já é uma coisa, um sinal bom na Clande, né? Um sinal de cultivo bom, mais de uma flor, né? Mais de uma flor, normalmente ela vem com uma flor, tá na haste a Clande. Quando ela já começa a estar já um pouco melhor cultivada, uma planta mais adulta, mais bem desenvolvida, ela começa a produzir 2 flores, e quando ela realmente sentiu um cultivo bom, que ela está bem adaptada, ela começa a produzir mais de 2 flores na haste, mas não é algo que a gente vê toda hora. Tem tá? essa Halloween aqui também tá. Ó. Também aqui, ó, com 3 flores também, nesse mesmo sistema. Mas olha, pessoal, a planta já está com mais de 10 bulbos, tá? Tá bem desenvolvida, bem hidratada. Sistema radicular aqui, ó, bem saudável. A Clande, ela é uma planta que tem uma raiz muito grossa. Tem raiz que chega a ser quase da grossura do próprio bulbo. Então a gente mais percebe... quando ela tá nova assim, ó. Tá vendo? Essa daqui é uma planta de segunda floração. Floriu há 3 meses atrás aqui. Já brotou, floriu de novo. E aqui dá para perceber isso, só a grossura do bulbo com a grossura da raiz. Deixa eu virar aqui. Olha a grossura da raiz aqui e a grossura do bulbo, ó, um do lado do outro aí. Você vê que... É porque esse é o bulbo adulto, mas se pegar os bulbos da parte de trás, a raiz chega a ser quase mais grossa. Ela ultrapassa. Então a gente tem que lembrar que essa raiz grossa, ela retém muita água, tá bom? Nessa parte branca toda dela, isso aí é que nem uma esponja, tá? É importante primeiro que a gente tenha essas raízes brancas, que demonstram um sinal de saúde das raízes, tá? Essas são raízes que estão funcionando muito bem. Então, como eu estava falando, aqui ele funciona como, essa parte toda funciona como uma esponja. A raiz muito grossa significa que ela retém muita água nela. Pensando nisso, a gente tem que lembrar que, por mais que esteja plantado num vaso de plástico, o substrato tem que ser bem drenado, tá bom? Para a raiz não ficar encharcada durante muito tempo. Esse já é uma segunda fase de teste de substrato que eu fiz, com umas cascas mais grossas. Aqui, ó, pessoal, só para voltar um pouquinho, aqui tem casca de pinos, carvão e chip de coco grande. Tá? Mais ou menos aí, vamos dizer, do tamanho de um dado, vai, para que todo mundo... Bem grande. Bem grande, tá? Para ficar bem drenado e reter menos água dentro do vaso. Hoje eu já estou fazendo um teste com outro substrato, que a gente vai mostrar daqui a pouco, que ele mantém um pouco mais úmido, mas só que a raiz respirando, uma boa aeração. Aqui também tem uma outra coisa legal, a gente falando de crescimento de Aclândia, ó, essa planta, ela floriu em setembro. Fiz uma cápsula nela, ela está com uma cápsula ainda. As Aclandes demoram 4 meses para a cápsula. A partir do 4º mês você já pode colher que ela tem fertilidade. Então, está segurando a cápsula ainda, ela brotou de novo, ultrapassou o broto anterior e já veio 2 flores. Na primeira floração ela veio uma flor só. Na segunda já veio 2 flores. E ultrapassando o broto, mesmo segurando uma cápsula. E mesmo segurando cápsula, que é algo que exige bastante da planta, tá? Então você vê que é um crescimento bom, elas crescem. A hora que parece que elas se sentem bem no lugar, estão aclimatadas, elas deslancham. Aí é 3 florações por ano. Perguntaram aqui se as Aclandes preferem vaso de plástico. Eu acho que é muito do cultivo, né? Do seu ambiente, como você lida com ela.
a sua rega, a umidade que você tem. Se você está num orquidário fechado ou não. Fechado ou aberto. Você viu no começo, quando eu falei do toquinho, o Jean até salientou que essa planta que está no toquinho, antes ela estava na casa dele num telado, então tomava chuva. Tá, pessoal? Então por isso que ele optou pelo toco. Depois que ele levou, cobriu o orquidário, hoje está nesse orquidário novo dele aqui, que é coberto também, ele optou por colocar ela dentro do vaso de plástico, para que ela tivesse mais umidade. Então, se você rega todos os dias, rega muito, se o seu orquidário é aberto e toma chuva, talvez o vaso de plástico não seja o mais indicado. E isso que o Jean falou, vai depender do seu manejo das plantas, de como é o seu cultivo, de como é o seu local, de onde você está localizado. Se você está localizado numa cidade de serra, onde a umidade do ar é muito alta durante todo o ano, vai ter que ser diferente. Você vai ter que observar e adaptar o seu cultivo. Talvez botar num vaso de barro, talvez botar um substrato um pouco menos... mais drenado, né, e menos orgânico, botar uma brita no meio desse substrato. Então vai depender de tudo isso. Não tem uma regra, não tem uma fórmula pronta, né, Jean? Não tem. Aqui inclusive eu estou fazendo um terceiro substrato, uma terceira forma de cultivo, que são essas plantas aqui, ó. Vaso de plástico com esse substrato que a gente desenvolveu aqui no orquidário. É um substrato casca de arroz, turfa e perlita. E ele é um substrato que ele retém mais umidade, mas só que ao mesmo tempo por causa da casca de arroz, ele mantém a aeração dele. Então as raízes ficam respirando ali. Elas estão gostando, estão enraizando, a raiz está entrando bem aqui, as plantas estão hidratadas. A gente tem amigos, parceiros que também já usam esse substrato nessa espécie, nas Zaclandes, estão tendo resultados excelentes, plantas vindo 3, 4 botões. E o poder de hidratação dele também é alto. Então você coloca a planta meio debilitada aqui e ela já vem, já se hidrata, já vem e floresce. Então são testes, então os testes que a gente está fazendo nelas. Então só para ilustrar, o Jean já utiliza esse substrato há pelo menos o que, João? 4 anos. 4 anos, tá? Então ele começou com... Essas plantas aqui, essa bancada aqui que vocês Olha só. estão vendo, essas plantas sempre tiveram nesse substrato. Elas não viram outro substrato. Então, quer dizer, ele testou em Ludmaniana, andou bem e agora ele está testando com outras espécies, tá? Inclusive o Daniel está fazendo alguns testes também com outras espécies. Estou fazendo aqui, ó. Ele trouxe aqui, ó. As púmilas também estão nesse substrato, ó, essas púmilas que eu trouxe, ó. E é bem isso, é um substrato que ele retém água, mas ele deixa bastante aeração para as raízes. Você pode molhar ele bastante hoje. Se você tirar ele aqui de dentro do vaso e espremer ele, ele não fica encharcado, tá? Então ele drena super bem. Isso que é importante, tá? Ele fica úmido, porém não fica ensopado, não fica encharcado. E permite, como o Jean falou, essa aeração das raízes, que é o que que a casca de arroz carbonizado traz, tá bom? Orquídea basicamente ela gosta de duas coisas, água e ventilação na raiz. E esse substrato a gente conseguiu unir os dois. Dar a água que ela gosta e manter a raiz aerada. Principalmente, para falar a verdade, eu desenvolvi esse substrato por causa realmente do clima aqui da minha cidade, que é seco. E as ludemanianas, elas florescem numa época muito seca, então eu tinha dificuldade no padrão da floração dela. Veio florações fracas, queimava a sépula, então eu precisava manter mais essa umidade nelas. E esse substrato ele veio para ajudar. Um negócio que a gente já falou um pouco aqui, mas fizeram uma pergunta aqui pra gente, Jean, que é o seguinte: a pessoa foi lá e comprou um vaso florido de um produtor, veio aquela planta, estava bem sadia, uma flor bem grande. A pessoa pergunta: se eu não tiver uma constância na minha adubação, essa flor pode vir bem menor na próxima floração? Qual que é a experiência que você podia passar para o pessoal aqui de adubação, de cultivo daquela planta que você trouxe para casa? Olha, eu acho que numa segunda floração na sua casa ela não vai sentir tanto.
Porque a planta, quando ela vem bem nutrida, bem hidratada, ela vai ter uma reserva para 1, 2 brotações ali legal. Mas aí depois aconselha a manter uma adubação melhor, uma regular. O esquema da adubação é o seguinte, é constância. Você tem que ter constância nela. Esse é o diferencial de qualquer adubação. Existem vários tipos de adubo no mercado hoje, todos muito bons, adubos modernos, com tecnologia. Então, mas o que vai fazer a diferença não é só o produto, é a constância dessa adubação. Então, a orquídea também gosta de adubo, ela gosta. Ainda mais quando você quer ter um alto desempenho de floração. Como a gente mexe com espécies e o orquidófilo, ele procura a questão da forma, a questão disso, né, dela ter flores grandes, arredondadas. Então é importante ela estar bem nutrida para responder nessa floração. Tá, é isso que a gente falou. Você pode vir aqui de repente comprar uma clande com 3 flores na haste. E se você não mantiver um cultivo adequado, uma adubação, aqui o Jean aduba toda semana. Então isso pode influenciar muito na floração. Ela pode até vir com uma flor do mesmo tamanho, mas no lugar de 3 flores vai vir uma flor só. Tá? Isso é resposta da planta realmente ao cultivo. E cultivo é não só adubação, é ambiente, que é umidade do ar, luminosidade, temperatura, tá? Tudo Temperatura isso vai. muito. Temperatura influencia demais. Um dia a gente pode fazer uma live comentando só sobre temperatura, e luz, tá? né? Acima de uma certa temperatura, a planta para A fotossíntese. a fotossíntese, que é onde ela produz energia. O pessoal perguntou também essas pintinhas na folha aqui, o que são? Aqui a gente, mostra aqui, Daniel. Aqui a gente consegue ver bem. Essas pintas não são doença, não é nada. Isso é só pigmentação dela. Inclusive, eu faço hoje alguns trabalhos para trazer essa pigmentação nas filhas. Porque ele fica bonito, ele se destaca, ele dá traz uma beleza para o conjunto. Para o vegetal também. Também a então, flor e a planta bonita ali, existe sabe? uma preocupação com a beleza do vegetal também, né? Sim, sim. Isso a gente procura muito, por exemplo, diferente das pintas só, né, dessa coloração no vegetal. Um outro modo que a gente gosta muito de apreciar o próprio vegetal é, por exemplo, nas valquirianas. Né? A gente procura aquele vegetal mais atarracado, de folhas largas e arredondadas. Então, esse trabalho de se preocupar também com o vegetal é muito bacana. Perguntaram aqui sobre uma pessoa que mora numa cidade que é muito quente. Certamente as aclantes vão se dar bem. Elas gostam de locais quentes, tá? Então... Falando mais um pouquinho do vegetal e da beleza. Voltando ao vegetal, tá, pessoal? Aqui é uma outra característica que aparece nas plantas que a gente chama de variegata. Que são esses riscos brancos nas folhas. Fica assim meio amarelado porque há uma perda de pigmentação por falta de clorofila, tá? O que aconteceu nessa planta aqui? Ela cresceu, saiu do frasco com essa característica. Aí conforme ela foi crescendo, ela foi perdendo isso. Se tornou as folhas verdes normal. Mas algumas plantas elas mantêm isso e ficam adultas e as pessoas procuram essa característica. Elas colecionam isso. Tem gente que coleciona orquídea variegata, pode ser qualquer variedade, qualquer espécie. Qualquer espécie. Que aparece em todas as espécies. Aparece em todas as espécies. Isso dá não só em orquídea, tá, pessoal? Em todos as plantas, as espécies de planta, fora a orquídea, outras famílias também, isso também aparece. Bom, legal. Peixe, obrigado pela pergunta, obrigado por estar aqui conosco hoje, assistindo, meu amigo. A macadâmia, não é que ela seja um substrato ruim, mas eu acho que existem substratos melhores que ela. Ela, com o tempo, ela começa a produzir uma nódoa, eu particularmente substituí a macadâmia, ainda tenho alguma coisa em macadâmia, mas, por exemplo, quando eu vou plantar em macadâmia, eu ponho 4 partes de brita para uma parte de macadâmia, é uma coisa
quase que Bem pouca, né? bem pouquinha mesmo, para ela não ter influência. Quando ela fica muito acumulada dentro do vaso, depois de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos no máximo, ela começa uma decomposição esquisita, parece que as raízes não gostam muito, tá? Mas isso dentro de um vaso de plástico, com muita macadâmia, uma macadâmia suja, que muitas vezes ela vem. Então a gente foi substituindo aos poucos o uso da pelo um outro substrato. Virei aqui o vídeo um pouquinho, né? Fico só falando aí por trás das câmeras, fica esquisito. Então a gente acabou mudando. Por exemplo, o próprio chips de coco é um substrato que é difícil você também ter uma manutenção boa dele. Tem que prestar atenção, tem que plantar de um jeito correto e tem que estar sempre fazendo a troca do substrato de tempos em tempos, porque ele também se decompõe muito rápido. Eu acho que no chip o que conta mesmo, uma lida legal com ele é a rega. Porque o chips ele tem um problema da decomposição. Isso que é o que traz mais problema. A decomposição dele entope os alvéolos da raiz, que prejudica. O que seria a lida? A rega. Quando você vem rega, aqui eu rego com a mangueira, então eu deixo escorrer bastante água. Toda essa matéria que vai se decompondo, que entope os alvéolos, ela vai caindo para fora do vaso na rega. Aquela acidificação também, né? Então você vai dando uma driblada nessa decomposição dele só com uma rega, com água. Água caindo, escorrendo. Então tem essa, o que vale um pouco é o manejo que você tem com as plantas, tá? Pessoal, vou mostrar aqui rapidinho, olha, as púmilas estão começando a temporada delas. Aqui a gente tem uma Wide Hill, uma Obescens Wide Hill. A planta ela tem uma flor grande, um labelo muito bonito. Ela tem um leve rosado no labelo. Uma planta que eu gosto demais. Devo ter umas 3, 4 diferentes, de tanto que eu gosto dessa planta. Na verdade são todas a mesma planta, né? Mas como é meristema, às vezes dá uma diferença. Pouca diferença, mas dá. E essa planta aqui, olha, ela já está mais ou menos 1 ano aqui no substrato que foi desenvolvido pelo Jean, né? O casca de arroz com turfa e perlita. E tá super bem. Parece que está respondendo bem. Olha aqui, ó, os bulbos da frente dela, como melhoraram, ó. Já estão bem maiores que os de trás, tá? Esses 2 bulbos aqui fizeram aqui no novo substrato, tá? Aqui a gente tem uma cerulha. Essa planta ela é nativa, ela se chama Paraopeba, Pumila cerulha paraopeba. Uma planta muito interessante porque o colorido do labelo dela é bem intenso. Chega assim perto de um Verkhauser e para as purpuratas. E é uma planta de forma para nativa muito legal. A planta ainda não está bem desenvolvida. E essa planta eu cultivo ela na brita, vaso de plástico com brita pura, tá? Demora um pouco mais, é um substrato mais drenado, ele seca mais rápido. Então a planta demora um pouco mais para se desenvolver. E aqui uma terceira variedade, que a gente chama de amesiana. Pétalas e sépalas bem branquinhas. E esse labelo rosado bebê. Muito bonita. Muito agradável essa coloração. Então aí nos próximos tempos a gente vai ter muita púmila florida. Começando agora. Podia aproveitar o gancho aqui dessa variedade, dessa púmila, né? O amesiano, para vir para as ludemanianas. Aqui, ó. Olha só, a gente tem também aqui em ludemanianas essa mesma tonalidade, ainda um pouco mais clara, um rosado ainda sutil, né? Mais sutil, menos perceptível. Muito bonita. E essa variedade, ela surgiu no cruzamento de cerulhas, né, Jean? Você pode contar um pouco mais pra gente. Essas 2 plantas aqui são irmãs. Elas saíram de uma sementeira da cerulha, mas uma porcentagem bem baixíssima. Acho que foram, que eu tenho notícia, acho que 3 ou 4 plantas saíram nessa pigmentação. 3 ou 4 plantas numa sementeira? Em uma sementeira de muitas aí. Então, o que eu fiz? Eu trabalhei essa variedade, porque ela é muito, muito rara ainda de se aparecer. Eu trabalhei ela com uma tipo, que é essa planta aqui de trás, ó.
Essa planta foi minha primeira ludemaniana, essa que deu origem na coleção delas. Essa planta aqui é a número 1. É a número 1. De ludemaniana é a número 1. É a nave mãe. É a mãe. É que deu. Essa planta aí que deu o clique aí, virou a chave em você. Virou a chave. Olha o tanto de ludemaniana que tem hoje aí, ó. Olha aí, pessoal. Orquidário todo florido pra lá. Praticamente, aqui 90% deve ser ludemaniana, né, Jean? Isso, é ludemaniana. E aqui o que eu fiz? Eu peguei essa planta, que é a Carnea falcade. Aqui ela já tá passando. Faz alguns dias. Faz uns 15 dias que ela está aberta. Essa é a Carnea falcade e eu usei ela como pai nessa planta tipo. Essa planta aqui, eu comprei pequenininha, seedlingzinha, numa exposição aqui em Americana. Ela é do cruzamento de Carnea com cerúlea. Essa daqui, né? Isso. Carnea com cerúlea. Aí eu aproveitei isso e cruzei uma com a outra. E a gente, na sementeira, a gente teve uma porcentagem vindo para Carnea. Então realmente confirmou, porque a gente tinha dúvidas também se era Carnea mesmo ali, ou se era só para vender o cruzamento. E realmente confirmou. Algumas até, a gente tem uma filha aqui, ó. Esse já é um resultado. Esse já é um resultado dela, dessa sementeira. Saiu venosa. Floração. Ela fica venosa porque as duas têm sangue cerúleo. E as cerúleas têm muito isso venosa. De transmitir Você o vê que essa venado. daqui tá até venosa. Ela fica cinza, ó. Se vocês olharem por trás, o venado é acinzentado. Ele é acinzentado. Isso vem de cerúlea. As cerúleas, elas transmitem isso. E transmitiu para as carnes, para essa geração nova também. Então a gente teve, é legal, que teve a confirmação que a gente está falando das aclandes ali, né? Explorar o que ela tem. Aqui eu consegui explorar e confirmou. Depois de alguns anos veio uma nova, tá vindo uma nova geração de plantas cárneas. Aí agora pegar essa geração e trabalhar. O que eu tenho feito também, pegar essas filhas e voltar nas mães. Para confirmar, para estabelecer esse colorido numa próxima geração e ter mais plantas com variabilidade de labelo e de forma. Trazer a evolução ali para essa variedade que é tão difícil ainda. São poucas as plantas que têm esse tom carne. Já estão perguntando aqui o que você acha de reutilizar substrato? Não aconselho. Olha, isso por experiência. No passado eu trabalhava em um orquidário e consegui um substrato lá reaproveitado. Isso há uns 15 anos atrás. Replantei, tinha comprado um lote de valqueriana. Replantei, deu uma semana, apodreceu todas. Então, reaproveitar substrato, não aconselho. Então é isso aí, pessoal. Substrato, não reaproveitem. Isso é aquela propriedade dele, né? Ele tem, quando você pega um substrato novo, ele tem várias propriedades ali que agregam. A própria, por exemplo, chips, né, de coco, né? A liberação, ele tem liberação de potássio, de fósforo, isso ajuda muito bem. Floração. Esse substrato aqui tem o tricoderma. Tricoderma e a... Aí, pessoal, esse aqui é o substrato de casca de arroz com turfa e perlita, tá? A proporção aqui é 3 de casca de arroz, né, Jean? Isso. 1 de turfa e 1 de perlita, tá? Isso. A gente vai falar um pouco mais dele. Aqui ele tá seco ainda. A gente vai hidratar ele daqui a pouco, fazer um replantio para mostrar para vocês. É um substrato que a gente vai começar a vender a partir de amanhã. Já, ó, estamos com ele pronto aqui, já embalado. Aí, pessoal, facinho, é só chegar em casa, hidratar e plantar. Tá? E não tem muito mistério com ele. Substrato leve, bom de se lidar, não suja a mão. Você limpou ali, já não era que nem antigamente a gente ia plantar, você ficava todo sujo, ficava com a mão suja ali uns par de dias. E é um substrato que tem uma boa durabilidade também, né, Jean? Isso. Você tem plantas nele já há 2, 3 anos, né? Isso, essas plantas aqui estão... Ó. Olha aí, pessoal. Olha o enraizamento. Parece que eu acabei de plantar. Substrato em ordem. Essas plantas aqui já estão com 3 anos desse vaso. Aí, que bacana. Tá em perfeito estado. Perguntaram se a gente tem outro trabalho, sabia? Olha aí. Ou se a gente fica o dia inteiro aqui dentro do orquidário, alisando as plantas. Fala aí, Diegão.
Tem, né? Tem, né? Eu tenho um outro trabalho fora as orquídeas. Ainda para mim é um hobby, curtir, cultivar, essas coisas. Quer dizer, mas foi tomando tanto espaço aí na sua vida, né? Esse hobby, que acaba virando um segundo trabalho, né? Um segundo serviço. Não é sua atividade principal, mas a dedicação é tanta que acaba tomando tanto tempo da gente que pode ser considerada aí uma segunda atividade. Sim. Você também, né, Délico? Você já... Eu também, minha atividade principal eu trabalho com imóveis, administro uma carteira de imóveis e quando dá eu corro lá para o orquidário. Qualquer tempinho que deu uma folga, eu vou ali tomar um cafezinho, que nada, peguei o carro e saí fora e fui lá para o orquidário lá e não voltei mais, o café ficou o dia inteiro. E os finais de semana também, né? Um final de semana a gente tem que correr, agradar a família, o outro a gente corre para o orquidário, mas a gente sempre está com a cabeça nas orquídeas. Acho que o Jean aqui que é o que se dedica mais quase o tempo inteiro para a orquídea, né, Jean? Isso, o meu aqui é 24 horas, não dá para 7 dias da semana, 24 horas, é isso aí. 365 dias por ano. É isso aí. É 24 horas porque até sonhar a gente sonha, né? Passa a noite sonhando com planta, visitando exposição que tá faltando. Tem que ir atrás, pessoal. O trabalho é trabalho de melhoramento, você correr atrás de novas matrizes, novas variedades, e ver nas exposições o que está acontecendo para saber o que tem de novo, conversar com todo mundo, ver o que o pessoal está fazendo de cruzamento, quais são as novas tendências de adubo, de substrato. Tá? Então o trabalho é muito maior do que simplesmente dar água e adubo para as orquídeas. Me perguntaram aqui sobre as púmilas, se vão bem aqui. Na verdade, o Jean não tem púmila aqui. Você tem aqui, Jean? Tem, mas acho que pouca coisa. Eu cultivo púmila já há bastante tempo. Apanhei muito no começo, porque no começo meu orquidário era no litoral, no Guarujá, tem tempo muito quente, tá? Então não é o ideal. Elas vão bem no clima quente, mas elas precisam de um friozinho, elas gostam de um friozinho, tá? Púmila também tem uma florada agora no começo do ano e ela dá uma outra florada no meio do ano, lá para junho, julho, agosto. E eu sinto que nessa florada do meio do ano, onde o clima está mais frio, elas florescem melhor. Tá? Mas você consegue cultivar bem elas no calor, você só tem que achar um lugar no orquidário onde tem um pouquinho mais de umidade, o clima seja um pouquinho mais ameno. Se ela for florir e tiver muito calor, às vezes o botão abre muito rápido, ele ainda nem acabou de sair de dentro da folha, ele já está florindo. Olha aqui, ó. Essas 3 plantas eu cultivo aqui em Americana. Ó, essas 3 púmilas aqui, ó. Essa daqui ainda tá no cultivo antigo que eu comprei, não replantei ela ainda. Olha como tá bonita, desenvolve, pessoal. já floriu aqui, enraizando. E essas duas já estão no cultivo com esse substrato. Ó. Estão se desenvolvendo bem. Olha o broto da frente como tá bonito, ó. Olha esse bulbo aqui, esses 2 últimos bulbos, e olha o broto que bonito que tá. Mas aí é o que o Daniel falou agora, acabou de falar. Eu cultivo ela em um canto mais fresco do meu orquidário. Ele cultiva elas, vou mostrar aqui para vocês, pessoal. Lá atrás, ó, perto do muro, lá, ó. Isso. Ali se você sair daqui de onde eu tô, que é na frente do orquidário, e chegar lá pelo menos 1 ou 2 graus mais baixo, faz uma corrente de vento ali, não bate tanto sol, porque tem um prédio aqui do lado, aqui. Então ali é mais sombreado e parece que corre um ventinho pelo muro ali, um ventinho ali mais... Pega o sol da manhã, pega fresco. um sol da tarde bem leve, então eu consigo manter um ambiente mais úmido, mais fresco, que é onde eu mantenho elas. Tá? Então tão bonitas. Elas vegetam bem com calor, tá? A gente vê a diferença realmente na floração. Como eu disse antes, quando está muito calor, às vezes o botão nem chega a sair, porque sempre vem um bulbo folhado, né? O botão já começa a abrir dentro do bulbo ali e ele não se desenvolve bem. E lá no sítio eu tenho um clima bem úmido, tá? Tenho mais mato e é um pouquinho mais frio do que aqui na cidade, sempre alguns graus a menos. De dia faz um baita calor, mas à noite é bem mais fresco, tá? Então dá para cultivar ela em climas quentes, pessoal. E para quem quer também, quem gosta de púmila e às vezes o clima não colabora,
vocês podem tentar, eu digo o clima não colabora pois porque é muito quente, vocês podem tentar cultivar Prestans, que é uma planta que gosta mais de calor do que de púmila, tá bom? O melhor horário aqui para adubação, olha, vai depender às vezes até do clima, tá? No inverno, por exemplo, a gente prefere, eu pelo menos prefiro adubar e molhar as plantas pela manhã, para dar tempo de secar. Já no verão, às vezes você, como não tem muito frio à noite, você não precisa ter tanto essa preocupação. Você pode molhar tanto de manhã quanto no final de tarde, ou mesmo à noite, um horário que você tiver disponível, tá? E adubar também. Tem uma dica do cálcio que o Jean pode até dar aí de adubação, do horário da adubação. Quero dar um complemento pro Daniel. A gente falou anteriormente que o segredo da adubação é constância. Então, como chega no inverno, a gente tem dificuldade em adubar horários mais depois do almoço, por causa da planta ficar úmida, a folha ficar úmida, esfriar e acabar acontecendo uma queima ali na folha. Então eu preferi estabelecer meu horário no período da manhã. Então aqui é o ano inteiro eu adubo na parte da manhã. E também isso ajuda na questão do cálcio. O cálcio ele tem uma circulação lenta na planta. E quando ele aduba em períodos um pouco mais quentes, na parte da manhã, a planta ajuda na absorção dela, do cálcio. Você ajuda a planta a absorver melhor o cálcio. Então aí eu uni essa questão do cálcio, de um horário com uma temperatura um pouquinho mais elevada, com a frequência anual ali. Sempre manter constante essa adubação no mesmo horário. Então é sempre memorar a comidinha dela ali, naquele dia da semana, para ela ir crescendo bem. Aqui a gente falou voltar um pouquinho no substrato, vai começar a preparar ele, porque daqui a pouco eu vou fazer o plantio. Eu vou até falar aqui, deixa eu só responder. Valéria Lobovic, what language is this? This is Portuguese, Valéria. Portuguese from Brazil, different from Portuguese from Portugal. Ok? Thank you very much for watching us. Perguntaram, Jean, se esse substrato, você pode usar ele para todas as orquídeas, qualquer tipo de orquídea. Sim, aqui a gente começou testando com as lemanianas, mas já estamos partindo para outras. As trianes, as persevalianas já foram muito bem. As laurencianas são plantas amazônicas também, que o pessoal tinha muito mistério com ela. Olha aqui, olha o enraizamento de uma laurenciana. Super bem enraizada. Super bem enraizada. Tá usando para sofronites? Sofronites também tá gostando. As bifolhadas, as aclantes, comecei um pouquinho devagar a testar ela, mas agora já estou confiante. Outros amigos nossos estão testando esse substrato. As bifolhadas estão indo bem, então me deu uma confiança. As ametistoglossas estão gostando. As leopoldes. Que mais de bifolhada? As violáceas eu comecei a utilizar ele agora. Estou tendo um resultado legal, um enraizamento bom. A raiz, ela aceita bem esse substrato. Pessoal, eu estou usando para valquiriana, pus alguma coisa de nobilior, tá? Então, assim, é um substrato super versátil. Mas não aconselho ninguém do dia para a noite pegar e trocar o substrato do orquidário inteiro. Vai testando, vai depender muito. Sentindo a rega, o jeito da rega, o jeito que ele seca. Exatamente, vai depender também disso, tá? Do seu clima, da onde está posicionado o seu orquidário, se você está com vaso de plástico, com vaso de barro, a espécie da planta. Então é um substrato que tem se provado muito bom, serve para inúmeras espécies que a gente já testou. Eu acho que vale a pena experimentar, mas vai para e passo, observação sempre, sente tá? Sente a planta. Outra coisa, tem algumas peculiaridades, alguns truques. Por exemplo, logo que eu peguei esse substrato para testar, eu achei que estava faltando alguma coisa, fui e pus um pouco de esfagno picado nele. Hoje eu já tirei o esfagno, acho que não funciona bem porque ele tira o que é bom desse substrato, o principal desse substrato, que é o que a gente falou antes. Ele drena super bem e mantém a aeração na raiz.
o esfagno estava piorando isso, estava impedindo que isso acontecesse. Então, isso eu percebi com observação, tá? Então, tirei, porque perdeu a grande função que tem esse substrato. Outra coisa, no começo eu punha o substrato no vaso e eu apertava ele, tá? Para preencher melhor. Outra coisa que eu vi que eu estava fazendo errado, você posiciona a planta no vaso e você simplesmente joga o substrato em volta das raízes, dá uma batidinha no vaso para ele assentar e só. O Jean vai fazer um plantio aqui, vocês vão ver, mas ele vai mostrar exatamente isso daí, tá bom? Então o substrato é excelente, mas pessoal, teste, observação, teste, observação. Porque às vezes a gente usa um substrato e fala, pô, esse substrato é ruim, não funciona. Não é assim, não é assim, tá? Cultivo de púmula, o pessoal sempre fala, eu não consigo cultivar púmula. Eu passei anos tendo dificuldade em cultivar púmula, cara. Só que eu tinha tanta vontade que eu fui, até que eu aprendi a cultivar a espécie, tá? Então tem que ser insistente e tem que ver, às vezes, aonde a gente está errando, tá bom? Então, observação. Alguém que pode falar um pouquinho aqui de adubação pra gente, de manutenção, é o nosso amigo aqui. A gente vai dar uma olhadinha ali nas plantas dele, só para vocês sentirem o drama, pessoal. Tá? Tá impressionante. Vamos lá, meu amigo. Olha só, mostra esse nobilior aí pra gente, Diego. Eu trouxe algumas plantas aqui, lá da estufa lá. Uhum. Só para mostrar alguns tipos também de cultivos diferentes que dá para você fazer na sua casa. Esse aqui é um Nobilior Supernova. E ele está plantado aqui no vaso de plástico com o substrato que eu uso lá. Desenvolve bem, brotação legal. Quando você também acerta a questão que o pessoal falou, ambiente, água, luz, temperatura, tudo isso aí, você consegue elevar o nível também de qualidade vegetativa da planta. Olha só, o substrato do Diego aqui é aquela casca de coco dura, não é o chip, aquele chip mole de coco, tá? Aquela casca dura de coco com carvão e só, né? Não, tem tem os chips de coco. Tem os chips de coco, a casca de coco e o carvão. E tem e tem uma casquinha de pinos. Casca de pinos. Tá? Isso daí é o quê? 1 para 1 para 1? Tudo na mesma proporção, Diego? Geralmente é 2 coco e o resto é 1. A casquinha dura. Isso. Casquinha dura de coco. Desculpa, 2 partes dos chips de coco. Isso. Aí uma parte da quenga de coco, uma parte de carvão e uma da casquinha de pinos. Da casquinha de pinos. Olha o bulbo da frente, pessoal. Tá com pau. Olha o tamanho do bulbo da frente. Tá vendo? E eles brotaram junto aqui, entendeu? Então são 2 bulbos que fizeram juntos e já tá vindo mais 2 frentes aqui, ó. Mais 2 brotos aqui. E a brotação dele a floração foi aqui. Então, há uns 5 meses atrás ele floriu, já deu 2, já vai dar mais 2. Então talvez aí a gente consiga uns 4 bulbos. Por ano. Por ano. Ou às vezes até 6, dependendo se a planta às vezes coincidir de atrasar a floração, às vezes você consegue um desenvolvimento vegetal. Olha o bulbo de trás e olha o bulbo da frente, tá? Então, olha as folhas, que é muito importante, bem sadias, para ela, que vai fazer toda a captação da energia luminosa, né? Isso aqui também é um outro jeito de você fazer, igual o Jean também tem algumas ludimanianas mais antigas dele, que é um cultivo acoplado. Que é um misto, tá? Ele tava no toquinho. Tava no toco e eu pus num vaso com brita, que também é legal, enraiza bem também. Mantém toda uma umidade aqui, tá? Que fica subindo devagarinho. A brita, pessoal, pode parecer um substrato que não segura água. Isso é verdade quando a gente coloca ela dentro de um vaso de barro, tá? Ela seca muito, muito rápido, mas dentro do vaso de plástico, ela fica esse seco por cima, mas se você tirar a brita daqui, aqui embaixo, ela segura muita umidade dentro do vaso de plástico, tá bom? E isso vai mudar conforme a granulometria também da brita. Uma brita maior vai secar mais rápido, uma brita de granulometria menor vai secar mais devagar, vai segurar um pouco mais de água dentro do vaso. É isso aí mesmo, Diego? É isso aí mesmo.
E um outro jeito também que eu trouxe é só brita. Ó, só brita também é 100%, granulometria alta, tá? Olha, grande. É bem maior, por exemplo, do que ele plantou essa daqui, ó. Já uma granulometria menor, tá bom, pessoal? Ó. E o legal é o seguinte, a gente tem a flor em si, da maioria das orquídeas, a gente tem aí 10 dias, 15 dias, 20 dias, 30 dias. Mas o que é legal que o orquidófilo gosta também é a parte do vegetal, que grande parte do ano a gente admira, a gente gosta do vegetal da planta. Então por isso que é legal você ter às vezes um ambiente que você consegue ter plantas sadias, bonitas, enraizadas, porque você curte quase praticamente 10, 11 meses do ano o vegetal das plantas. A gente tem aclandes que florescem aí 2, 3 vezes no ano, mas em grande parte... A maioria das espécies, né? Das espécies você tem uma floração no ano. Quando você tem 2 é uma exceção, é um presente. Então isso é legal também você... É o bônus, né? Bônus. Então você ter aquele... Olha só que vegetal lindo, pessoal. Olha essas 2 folhas aqui, olha. Olha que coisa linda. Isso são nobilhos e eu também trouxe alguma coisa de valquiriana. Isso aqui é fora do cabo lá, né? Assim. Pessoal, tá... Pra você ver o... Esse bulbo tá muito grande, cara. Tá muito grande. Do que dá pra você às vezes chegar com algumas espécies quando você consegue o ápice do cultivo aí de ambiente, consegue conciliar todas as coisas aí. E isso é tudo manejo, né? A época certa de você trocar a planta de vaso também, né, Diego? A batida, a constância na adubação, a temperatura todo do orquidário. E uma coisa que a gente, até uma pergunta que fizeram pra gente que a gente pode comentar um pouco, é sobre a limpeza, né, dentro do orquidário, para evitar ter que ficar usando fungicida e as plantas estarem toda hora doentes, né? Então, tá com o orquidário limpo, tá com as plantas saudáveis, você tirar aquelas folhas velhas que estão já meio fungadas, tudo isso daí tem uma influência. Tem. Você, aqui a gente vê no Jean, eu vou só dar uma passada rápida, pessoal, olha o chão. Não tem uma folha caída, não tem, e é sempre assim, tá? Não é que hoje ele varreu pra gente mostrar pra vocês. O orquidário é assim, evita muito fungo isso, né? E lá no Diego é a mesma coisa. Se a gente for lá, sempre quando eu chego lá para visitar, tá limpo. Não tem folha feia na planta, não tem folha fungada no chão. Vaso velho, substrato jogado. Vaso velho, substrato jogado, isso aí não existe. Então, é isso daí que a gente tem que observar muitas vezes. O pessoal fica preocupado só em passar fungicida e devia se preocupar um pouco com esse lado fitossanitário, tá? Das plantas e do ambiente que você está cultivando. Com certeza. E olha aí, então, olha que beleza de seedling. Quem não gosta de ver um seedling desse? Olha o desenvolvimento. Ó a biloca, ó. Ó que coisa bonita, ó. Então você chega lá, o olho brilha quando você vê uma planta dessa, tá, pessoal? E aqui a mesma coisa, tá com chips de coco, casquinha de pinos, tá? Todo aquele mesmo... E por um outro lado ele tem também nesse outro substrato. As plantas estão muito bonitas. Pessoal, me perguntaram aqui sobre meio de cultura. Meio de cultura, nenhum de nós trabalhamos com meio de cultura, tá? Então, isso essa pergunta a gente não vai saber responder. O substrato, esse substrato você vai conseguir achar agora com o Jean. Isso. Tá? Perguntaram aqui se é difícil de achar. Não é difícil. Tá aqui, ó. Tá o homem aqui, ó, que prepara o negócio, que desenvolveu e que prepara o negócio. Foi o que ele falou. Ele já tá vendendo, já tá ensacado. Já tá ensacado, já tá bonitinho. A partir de amanhã já vai estar no nosso site www.orquidiasfalcade.com.br. É isso aí, olha aí, pessoal. Tá fácil, tá? Super legal, chega facinho em casa. É levinho, tá? Então ela é super leve, então o frete vai ser tranquilo. Baixinho, tá bom? Pela questão da leveza dele. Querem fazer o... Eu queria mostrar, vendo aqui só por
por a imagem, não dá para ter noção do tamanho dessa flor aqui. Jean, você faz um favor para mim, pega uma daquelas ludmaniana lá para a gente fazer a comparação. Vou pegar uma carne aqui, ó. Pessoal, ele vai pegar uma planta aqui de flor de tamanho comum. Olha, agora dá para ver, né? Agora dá para ver o tamanho da brutalidade dessa. Eu fiquei impressionado. Eu, particularmente, nunca tinha visto. Já vi muita ludmaniana, mas desse tamanho dessa flor aqui, nunca tinha visto. E o padrão de forma dela, né? E muito, muito largo. A pétala é quase mais larga do que comprida, sabe? É muito grande a flor. Essa planta aqui é irmã dela. Olha só. Essas três são irmãs. Essas 3 plantas são irmãs. Então, quer dizer, essa sementeira acertou na mosca. Olha isso aqui. E aqui dá pra notar uma coisa legal nelas, a diferença de pigmento. Essas 3 plantas são irmãs. Olha a tonalidade das pétalas dela. Essa bem clarinha, né? A tonalidade dessas duas. E aqui bem mais escura. Ela tem mais pigmento. Então são plantas que eu procuro trabalhar, elas têm sangue cerúleo. Eu procuro trabalhar elas para intensificar isso nas filhas. Então vou juntar essas duas qualidades de pétalas escuras para trazer filhas de cerúleas mais escuras. Que elas aí, quando o resultado, eles acabam até saindo do padrão de cerúleo da espécie, que a gente começou a chamar aqui de púrpura. Ela fica muito intenso. É um arroxeado assim, né? Fica puxando uma cor uva. Bem intenso. Não vai ter nenhuma aberta agora para mostrar, mas ela fica muito intenso mesmo. Muito intenso. E essa daqui é uma outra planta também que a gente trabalhou, de sangue cerúleo. Também nessa mesma intenção, a planta ela tem pigmento, bem escuro as pétalas, com flameado. Olha só, pessoal, que coisa linda. Bem escura. Olha a intensidade da pigmentação nas pétalas dela. Não sei se no vídeo dá pra ver, mas Tem flameado. ela tem um flameado bem forte aqui, bem aparente ao vivo. Vamos pôr do lado da pétala daquela ali para ficar bem... Olha o que a gente fala. Olha a diferença. Olha a diferença de tonalidade. Tá vendo? Bem legal. Vamos fazer um replantio ali? Vamos fazer. Enquanto isso eu vou... Mostra as rupículas, Jean. Aqui, rupícula. Peguei uma lá. Rupícula, eu comecei com elas faz pouco tempo. Estou começando a produzir, fazer alguns cruzamentos, alguns híbridos entre elas. Que são plantas bem interessantes. E o cultivo, falar bem rapidinho, o cultivo delas eu pego esse mesmo substrato aqui, que a gente vai plantar ali daqui a pouco, e coloco um pouquinho de pedra junto. Um pouquinho de brita junto. Então não tem muito mistério. E elas estão indo super bem, ó, brotação legal, já estão bem enraizadas. Elas estão se desenvolvendo muito bem, né? Olha aí, 3 flores. Tá bonito, hein? Tá ficando bem legal. Aqui também outra coisa que perguntaram, os seedlings recém-tirados do frasco. Aqui eu costumo fazer, eu tiro do frasco, eu faço o sistema de bandeja de 128 furos. Aí. Ficam assim. Selo de maniana, Jean? Maniana. Isso daqui foram tiradas, ela tá com 1 ano fora do frasco. Olha aí, 1 ano fora do frasco, direto com esfagno. Direto com o espagno. Puxa uma aí. Tá? Aqui, ó. Ó, Desenvolvimento. ó o raizamento. Tá vendo? Direto com esfagno, pessoal. Não aperta muito, tá? Enrola. Aqui é mais um ponto positivo para esse substrato, ó. O que eu senti nesse tempo? Quando você tira desse estágio e você vai passar para o vasinho 9, que é esse pequeno aqui, dependendo do substrato que você usa, quando a raiz bate ali, ela dá uma certa rejeição. Isso atrapalha, ele vai te atrasar uns 3, 4, 5 meses. Com esse substrato, o que eu notei aqui? Que não tem esse atraso. Você tira desse estágio, põe no vasinho 9, põe com esse substrato, a mesma raiz que está se desenvolvendo aqui, ela continua a se desenvolver. Então você não tem nenhum mês de atraso ali, a planta continua no ciclo dela. E isso, com o tempo, você ganha ali um bom meio ano ali de crescimento delas. Então é bem interessante. Agora eu vou fazer um replantio. Vou começar com essa laurenciana aqui que eu tinha pegado ali. Pessoal, eu vou passar umas perguntas aqui bem rapidamente, tá? Adubo da Forte, Jean, você já teve contato? Você já utilizou? Não, aqui não.
Então, pessoal, a Forte é uma boa empresa, certamente produz muito, os adubos deles são muito bons, tá? O NPK deles é bom, né? Tá, mas a gente... Eles reembalam outro, né, importado, pelo que a gente sabe, né? O Morato perguntou também qual o melhor substrato para Cattleya. Olha, existem muitos substratos bons. Isso, mais uma vez, vai de onde é a sua cidade, como é o seu orquidário, que Cattleya é exatamente, tá? Então, você tem desde o toco de Sansão, esse substrato do Jean, a gente já testou com várias Cattleyas, tá indo super bem. Olha o enraizamento. Olha o enraizamento aqui, Cattleya, tá, pessoal? Uma planta amazônica. Uma planta amazônica que quer bastante umidade. Então a gente tinha dificuldade em cultivo dela, principalmente em vaso, né? Então tem muita coisa. Você tá com vaso de barro, você tá com vaso de plástico, brita é bom, tem muito substrato bom, tá, pessoal? Não sei exatamente qual o melhor, não tem fórmula pronta, é mágica, tá? Tem que ir testando. Isso. Aqui, ó, não tem muito mistério, pega um pouco de substrato. Espera aí, ó. Deixa eu filmar aqui de perto para vocês, pessoal. Ele hidratou, tá? É super importante. Primeiro passo, hidrata ele. Ó. Tá, ele tava seco aquela hora que a gente mostrou, o Jean botou bastante água, ele tá afogado praticamente. O porquê hidratar? A turfa, quando você hidrata ela se modifica, ela modifica a estrutura dela. Então, se você planta sem hidratar, ela não vai ter uma boa hidratação no vaso. Ela não tem aquela mesma retenção, porque quando eles colhem ali depois para comercializar ela, eles fazem um processo de secagem dela, onde as fibras e a característica dela de acumular água dentro dela, de reter água, se perde, porque ela ficou muito seca. Então você precisa reidratar o substrato novamente, tá? Para que ele volte a ter aquela parte... estrutura dele e fique com a melhor absorção. Para ter aquela característica de absorver e reter água dentro dele. Tá? Então se você não faz isso, planta direto, só com a mangueira, aquela água que passa pelo substrato, ele não recupera essa característica. Então é importante você botar ele dentro de uma bacia, de um balde, de qualquer coisa e deixar ele aí uns 5, 10 minutos hidratando, que foi o que o Jean fez agora. Tá? Então ele tirou, ele simplesmente tirou aquela laurenciana que estava lá no mesmo substrato, no outro vaso, para passar para um vaso melhor. O vaso não preciso tirar, porque o substrato ele tá novo. Olha lá, parece que eu acabei de plantar. Olha, inclusive sem dreno, tá, pessoal? E olha como as raízes estão vivas, ó. Todas raízes boas, brancas, tá vendo? Durinhas. E me diz uma coisa, Jean, você faz a opção por não utilizar dreno, certo? Não senti necessidade do dreno aqui. Como eu tenho muita planta, se eu colocar dreno, uma pedra no fundo, vai ficar muito pesado os vasos e a bancada vai ceder, não vai... Tá, mas pode pôr alguma coisa? Pode pôr. Porque quando ela seca, o ponto legal do substrato é o seguinte, você sabe quando está seco pelo peso do vaso. Então, você pegou o vaso, está leve, está seco. Então você observa muito, facilita na questão do... Porque assim, a orquídea tem que molhar e tem que deixar ela secar. Então molha, seca, com o peso você consegue ter isso mais controlado. Aí aqui não tem muito mistério, pôs a planta ali, ó, só vai preenchendo. Só põe, ó, completa dos lados, tá? Só vai preenchendo, pode ficar meio assim grosseirão. Daqui a pouco a gente vai finalizar. Vou pegar mais uma Ludemaniana aqui, um vaso maior. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, pessoal. Ó, tá? Então ele pôs embaixo, apoiou o vaso e simplesmente preencheu os espaços aqui do lado com substrato sem apertar muito, tá? Ó, aqui é uma outra Ludemaniana, também está no cultivo. Uma outra dica bem prática. Vai tirar do vaso de plástico? Aperta, vai rodando e apertando, olha lá. Sai bem. Aí, raízes vivas, crescendo, hidratadas. Mesmo princípio. Jogou um pouquinho de substrato no fundo, raízes para dentro do vaso. E aqui, ó. Vai lá e ó, só preenche. Só preenche. Bem de leve. Agora, tá, não apertou, só preencheu, tá? Só preenchi. Agora vamos finalizar o plantio. Vou tirar essa bandeja daqui. Olha lá, pessoal, no site, tá? www.orquidiasfalcade.com.br já tem o substrato prontinho para vocês. Agora aqui a gente usa o chuveirinho que facilita se ela entrar na mangueira.
Já tá tentando acoplar aqui. Pronto. Ligou? Ó, Então, aqui você vai finalizar o seu plantio, ó, com a água. Tá vendo? Você vai vai molhando ajeitar ela. o substrato, ó. Pronto. Antigamente, quando eu comecei na orquidofilia, a gente ainda usava o xaxim, né? Na época era 20 anos atrás, 30 anos 20, atrás. 23 anos atrás, a gente usava xaxim. Então quando eu ia plantar, queria deixar bonitinho, vinha com a tesourinha aqui depois e só ficava cortando aqueles fiapinhos de cima. Agora com o substrato não, ó. Uma batida de água que você dá nele, olha como que fica. Tá, ele assenta o substrato no vaso, tá? Sem espremer. Ó. Tá, então é isso que é legal, para deixar a aeração do substrato, tá, pessoal? Pronto. É isso aí. Tá pronto o substrato, tá pronto o plantio. Pode ver, bem fácil. Ó, o melhor. Nossa, pessoal, isso aí eu tô até com inveja dessa água aí, porque tá aqui uns 40 graus dentro do orquidário, estamos suando aqui. Molhou, limpou a mão. Pronto, Bem, acabou. Bem Tá vendo? prático. Substrato limpo, tá? Então, vocês viram que tem também esse lado da praticidade, tá? Que a gente pode explorar também. O pessoal perguntou aqui se o substrato iria no clima amazônico bem. Sim, porque aqui também tem esse substrato em cultivos abertos, sem proteção de plástico, com chuva. E tá indo bem. vai bem. As bifolhadas estão nesse cultivo, vaso de plástico, tomando chuva, e aqui agora no verão chove, de vez em quando você pega a semana aí, fica vários dias chovendo ali. Vai bem por quê? Por causa da aeração dele. Para vocês entenderem, a aeração vem de onde? Da casca de arroz. A casca de arroz ela tem um formato de concha, assim, ó. Então, esse formato ele mantém o ar ali, que é onde vai trazer a aeração para o seu substrato. Que é o que vai... É como se fosse uma canoa, né? Mais ou menos isso. Uma canoinha, uma mini canoinha, essa casca do arroz, tá? E como ela já foi carbonizada, isso também já eliminou vários tipos de patógenos que pudessem ter nesse substrato, né? Sim. Fungos. Lesma não nasce e mata também não nasce. Porque os 3 substratos, 2 passam por processo de calor, né? A perlita, a expansão dela é por calor. E a casca de arroz é carbonizada, passa no fogo. E a turfa, a temperatura dela é negativa, de onde ela é extraída. É uma turfa importada, ela vem da Letônia. Então a temperatura é nativa. Então ali não tem ovo de nada, não tem semente de nada. Então o substrato que... Substrato é limpo, né? Isso, porque aqui pode ver que o meu cultivo é adensado. Se eu tivesse problema com lesma, com matinho, eu estaria enrolado, eu estaria na roça. Não tem espaço para colocar a mão ali na bancada, Não, pessoal. e também seria muito a proliferação, por exemplo, da lesma seria alta ali, né? E não teria nem como você combater, né? Não, aí é muito difícil mesmo acabar com ela. Tá? Então, a gente até comentou da limpeza do orquidário, tudo, né, Jean? Então isso também é um outro fator que inibe a proliferação de lesmas e caramujinhos. Então você associar tudo isso, um substrato de boa procedência, de boa qualidade, com a manutenção da limpeza do orquidário, isso tudo no final das contas vai trazer um benefício para o cultivo, né? Sim, vai facilitar muito. E você não vai precisar gastar dinheiro passando fungicida, claro, às vezes precisa, tá, pessoal? Mas não é aquele negócio que você precisa estar constante. É pontual, aconteceu ali, você vai, resolve. Exatamente, e principalmente para um orquidário que é comercial, que vende as plantas, você ter todas as folhas sem manchas é essencial para que você consiga colocar o seu produto no mercado da melhor forma possível, tá? Com mais agilidade. Isso tem muita atratividade. Enrolei a língua aqui. Mas a hora que a pessoa vê um vegetal bonito, todo verdinho, tá? E puxa a planta do vaso e as raízes estão boas, isso vai fazer toda a diferença. A pessoa vai te procurar novamente. Não adianta ela comprar uma planta de você hoje que está cheia de pragas, que em 6 meses a planta vai morrer na mão dela. Sem tá? raiz, sem nada, desidratada. Feia, Então, né? Vai responder mais uma pergunta que fizeram, hidratação, uma planta desidratada, claro, de uma purpurata.
E o substrato é muito bom nesse ponto também. A planta está debilitada, está desidratada, você coloca, você vai perceber que ali 15, 20 dias a planta vai mudar de cara, ela já vai hidratar, já vai começar a sair uma raiz. Então ele é legal nessa parte de recuperação também. Ele ajuda muito aí, quando a planta não tá tão legal, né? Perguntaram, até você falou agora de hidratação, perguntaram sobre a qualidade da água, Gê, a qualidade da água da rua. Eu vou dar só eu acho que assim, cada cidade ela tem uma qualidade de água, né? Vai depender da cidade que você tiver. É sempre legal dar uma analisada na água, né? Ou pelo menos perceber se quando você molha, ela está deixando algum resíduo branco Porque, por exemplo, tem água que tem muito ferro. A gente já viu o pessoal às vezes furar um poço e achar, não é água da torneira, mas o cara fura um poço e aí vê que a água dele está deixando as plantas avermelhadas, parece que ficou uma poeira na planta, né? Aquilo é excesso de ferro. Isso pode acontecer, não vai acontecer com a água da cidade, do sistema de tratamento, mas podem ter outras características. A água ter muito flúor, a água ter muito cálcio, a água ter um pH muito alto, né, Jean? Isso acontece. Então sempre é bom. Principalmente em épocas de seca, que diminui as chuvas, eles colocam mais produto para tratar a água, então aí pode dar uma interferida aqui. Aqui o que eu faço? Nesse orquidário eu uso água da rua, água de tratamento, de estação de tratamento. Eu tenho uma caixa ali de 1000 litros. Eu encho ela fica ali, porque normalmente eu molho de manhã. Então ela enche automático, fica ali a água, fica num dia, no outro dia eu molho. Então de um dia para o outro para evaporar o cloro. Dá uma sentada nos resíduos dela. Então sempre tem esse um dia ali de intervalo dessa água. Mas aqui em Americana eu nunca tive problema com água da rua. Sempre, faz 23 anos que cultivo planta e sempre utilizei água da rua e sempre foi bem, nunca teve problema. Mas é que o Daniel falou, é de cidade. Já ouvi também pessoal aqui em estado de São Paulo reclamar da água da cidade que Matão, se eu não me engano. O pessoal não consegue... porque às vezes tem um pH muito alto, tá, pessoal? Então águas com pH acima de 7 começam a ficar prejudiciais aí para o desenvolvimento da planta e até porque ela nessa faixa de pH ela não absorve tanto nutrientes, tá? Você põe o adubo na água, dá o adubo para a planta, só que a planta não tem condição de absorver. Então, às vezes é legal você correr atrás ou fazer uma análise, custa barato aí no instituto de análise, você manda água, o pessoal em uma semana te dá a resposta. Ou você pegar um amigo que tem um pH-metro, que possa tirar o pH da sua água, só para você ir aprimorando aí o seu cultivo. Vai trazendo bagagem, experiência ali, porque você tendo isso com conhecimento ali para você. Ou até fazer a captação da água também da chuva, né? Olha aí. Uma opção. O Daniel coleta a água lá. Eu coleto, o Diego coleta. Tá, você pode fazer, quem tem estufa fechada ou quem tem o orquidário, por mais que seja aberto, mas o orquidário é do lado da casa, põe uma caixinha lá de 1000 litros, 2000 litros, faz uma calha, põe uma redinha para filtrar e joga a água da chuva para dentro da sua caixa, que a melhor água que a gente pode ter para dar para as plantas é água de chuva, tá? O Diego, ele sente a diferença lá, não é, Diego? Sinto. Ainda mais você consegue também aproveitar bastante captando a água. Eu faço muito assim, choveu, eu dou quase 3, 4 regas seguidas, como se fosse lavando mesmo, né? A planta, e como se fosse uma simulação de uma chuva de uma noite inteira, só que eu faço isso no intervalo de 2, 3 dias, assim. Pessoal, a água da chuva, além dela ter um pH normalmente, né, em praticamente em todos os casos, a gente já ouviu casos do pH sair um pouco fora, mas 99, 98% dos casos o pH é muito bom, né, ali entre 5,8 e 6,2, o ideal. E a água da chuva não tem nenhum sal mineral, ela é totalmente livre de sais minerais. Então isso é muito bom para lavar o substrato, que nem o Diego está falando. Faz a simulação daqueles 3, 4 dias que ficou chovendo direto, que lava o substrato, lava a planta e depois você pode voltar a adubar novamente com um pouco mais de segurança, tá bom? Esse negócio de água legal, por exemplo, aqui a gente está em Americana. Americana está rodeada de cidades, que a gente nem percebe a divisa entre uma e outra, mas uma cidade vizinha, Santa Bárbara e Nova Odessa, tem água muito melhor do que a de Americana, porque a captação dela é diferente de outra fonte do que a de Americana. Então isso acaba dando, são pequenos detalhezinhos
assim, mas acaba dando um pouquinho de diferença. É isso aí. Eu tive um problema de água lá com pH muito alto e minhas plantas começaram a morrer, tá? A amarelar, a definhar, a fazer brotação atrás de brotação sem desenvolvimento. E aí eu aprendi que o pH do meu poço era uma água até potável para humanos, uma água ótima. Ele tinha um pH 8 e era isso aí que estava ferrando as minhas plantas. Tá bom? A Michele Canário perguntou qual o cruzamento dessa Ludmaniana, Jean. Esse cruzamento é uma tipo, feira de Royal Flash com Dragon, cruzado com uma planta cerúlea, HTP 529, um cruzamento do Orquidário Jordão. São plantas bem antigas, cruzamentos bem antigos. Aí fiz um cruzamento entre elas e abriu algumas plantas legais aí. E o legal é que tem genética cerúlea, então dá para trabalhar, dá para trazer esse padrão para o tom cerúleo também. E com essas duas eu vou trabalhar para trazer o cerúleo mais intenso ainda, para ficar muito mais escuro. Tá. Gia, como é que você mantém aqui a umidade dentro do orquidário? Você faz algum... Aqui, ó, as laterais, eu tenho jardim plantado, eu tenho amendoim plantado aqui na minha lateral. Tá vendo aquela grama amendoim, tá, pessoal? Tá um pouco alta aí, preciso cortar ela. Ele deixa para criar mesmo essa umidade aqui um pouquinho fora. Ele tem essa... Embaixo da bancada eu tenho pedra. Tá, ele põe aqui, terra com essa pedrinha por cima, tá bom? Que ajuda a manter aqui o úmido, tá? Molha bastante, ajuda a manter. Tá? Uma dica legal também, você pode colocar uma irrigação no chão do orquidário. Em outro orquidário que eu tenho em casa, eu tenho uma irrigação no chão. Então tem os bicos aspersores, só molha o chão, não molha as plantas. Então isso ajuda bastante. E também tem bastante bromélia lá, que ajuda também na umidade do orquidário. Então tá praticamente o chão inteiro de bromélia, aí ela fica ali com a água e fica só a umidade evaporando. Legal. Me diz uma coisa, você aqui, qual que você considera as suas melhores matrizes de Aclândia aqui no seu orquidário? O que você tem trabalhado aqui? Olha, hoje eu tenho trabalhado eu procuro pegar plantas com planicidade na pétala, quando eu vou usar de matriz. Que foi esses resultados que eu estou tendo agora com as matrizes, a JF53, 52, 54. Plantas com planicidade na pétala. Hoje eu estou procurando mais essa planicidade, a gente já conseguiu, procurando trabalhar as variedades, que nem a gente falou ali, as albicensses, agora com essas plantas com filha de cerúlea, as áureas, as plantas com cor de abóbora. Então eu procuro trabalhar, estou procurando trabalhar esse tipo de planta hoje, para sair, porque a Aclândia tem muito que surpreender ainda. A gente sente isso aí, já abre muita coisa legal e fazendo esses cruzamentos a gente tem a esperança que abre coisas bem interessantes, coloridos diferentes. E é difícil falar, porque às vezes você faz o cruzamento e surpreende coisa que a gente nem imaginava. Você espera uma coisa e aí vem uma surpresa. Nesse cruzamento mesmo, abriu uma planta de labelo todo pintado, que eu chamei de gamboa, que eu nem esperava abrir uma planta assim nessa sementeira. Então elas surpreendem demais. Olha aí, legal. O Gonçalves Filho está dizendo aqui que usa a mistura de casca de arroz com esfagno chileno, né? Que a gente já viu que funciona muito bem também. E até o orquidário colibri ele utiliza dessa forma e o cultivo lá é maravilhoso. É isso aí, Gonçalves. Continua aí, é isso mesmo. Eu optei por modificar esse substrato, de não usar o musgo, por duas coisas. A obtenção dos fagno. O chileno, a gente tempo atrás estava tendo muito problema com importação, não estava conseguindo vir para o Brasil, só conseguia o nacional, e teve períodos que o nacional mesmo assim era difícil conseguir. E outra coisa, ele vem muito sujo, principalmente o nacional, ele vem muito sujo. Então, como você tem bastante planta, dá um pouco mais de trabalho você preparar volumes grandes de substrato. Já com essa turfa, ela já fica mais homogênea, é mais fácil, não vem sujo, não vem nada. E é mais barato, inclusive, né? E é mais barato também. É mais barato. Para quem usa o chileno, quem tem, o que o Jean está dizendo, é ótimo mesmo, é muito bom. Quem tem uma quantidade de planta menor vai bem. E tem um detalhe também, que a Cattleya, ela gosta de um pH mais ácido. Antigamente, você via quando o pessoal cuidava de xaxim, a planta ficava bonita quando estava nos vazão de xaxim grande, velha, né? A planta floria bem. Então ela estava com um substrato um pouco mais ácido. E a turfa ela é um pouco mais ácida. Então ela ajuda na planta desenvolver melhor e na floração também. Legal. Ela gosta disso. São detalhezinhos bem pequenos, bem sutis, mas que vai dando diferença. Olha aí, E essa questão, acho que
de você ter facilidade na questão do substrato é porque assim, você tem que fazer o manejo, fazer o replante, mudar as plantas a cada 2 anos, 3 anos, ou ela sair do vaso. E a gente tem que pensar nessa questão de você ter um substrato que você tem acesso a ele sempre. Porque às vezes você está ali com uma planta, daqui 2 anos, e aí? Onde eu vou plantar? O que eu vou usar? Aí você vai dar um choque de substrato nela, às vezes ela não adapta bem. Então, ela demora, né? Demora, você né? achar alguma coisa também que você vai tenha sempre com facilidade. Então é praticidade em conseguir, preço. Preço. Porque assim, a orquídea, cada substrato que ela está plantada, ela solta um tipo de raiz. Se ela está plantada no toco, ela está com a raiz adaptada ali pro toco. Você vai colocar numa pedra, ela vai ter que adaptar uma nova raiz. Aí o que acontece? A primeira raiz acaba dando queima as pontas, ela não tem desenvolvimento. Ela tem que vir um novo enraizamento para depois se adaptar naquele. Então ela tem uma inteligência ali para se adaptar ao pH daquele substrato. Agora, nesse substrato, o que eu observei com a experiência aqui, eu tiro uma planta que está na pedra, ponho nele, ela vai continuar se desenvolvendo. Eu tiro uma planta do toco, ela vai continuar se desenvolvendo. Tiro a planta da bandeja, do esfagno, ela vai continuar se desenvolvendo. Então, a adaptação da raiz nesse substrato é muito mais fácil, muito mais prática, muito mais rápida. Então, tá, a Regina, ele meio que é neutro, assim, sabe? A Regina está dizendo que não achou o substrato no site. Ele já está lá ou ainda vai entrar? A partir de amanhã vai estar lá. A partir de amanhã a gente está com ele lá no site. Amanhã na parte da manhã já está lá. Só está faltando algum ajuste, tirar uma foto para colocar lá, mas logo vai estar. E olha só, comentaram aqui a respeito da água. Falaram que a água aqui, tudo por orquídeas, falou que a água da cidade dele parece uma água de arroz. Branca. Certamente é cálcio ou algum desses... Mesmo, né? Ou cloro ou até flúor, né? Pode ser que seja isso. Então seria legal vocês procuram um instituto de análise de água, cara. Isso não é difícil, tá? Dá um search aí no Google, dá uma procuradinha no Google, aí vocês vão coletar a água de vocês aí, mandam para esse instituto, eles te dão a resposta. Isso não custa caro e é... Quase toda cidade tem uma empresa de análise de água, né? Tem empresa que é obrigatório fazer acompanhamento mensal, semanal, trimestral da qualidade de água, somente quem tem empresa que capta água de poço. Então, pessoal, às vezes você está comprando uma orquídea aí bacana, uma orquídea cara, ou você tem uma orquídea de estimação e você está dando uma água dessa para ela, você pode acabar perdendo a sua planta por besteira, tá? Então, procura saber. A água é um dos fatores mais importantes aí no manejo, no cultivo, tá? Ambiente, água, isso é muito mais importante do que a adubação em si, tá bom? Então procura pesquisar sobre a água, estudar sobre a sua água, se está indo bem, muito bem. Se você tem alguma dúvida, vai atrás, não é difícil de achar. Estão perguntando aqui se a gente engordou na quarentena. A gente não só engordou, como a gente continua engordando, pessoal. Entendeu? A gente não pode... A gente tem que se adubar bem também, né? A gente não aduba só as orquídeas, né? A gente aduba a gente também, né? Afinal, comida é felicidade, né? Vamos falar, né? Tô doido para daqui a pouco a gente vai terminar a live, sabe o que a gente vai fazer? Vai para uma churrascaria, comer uma bela de uma carne, tomar um chopp bem gelado, que a gente tá suando aqui, viu? Chuva é uma bomba de nitrogênio, maravilhoso, é isso aí mesmo. Funciona para orquidários abertos, funciona assim. Não achei o substrato vai estar no site, tá, pessoal? Pode ficar tranquilo que vocês vão achar. Se não tiver agora lá, dá uma olhada, deve estar atualizando. Em breve vocês vão conseguir ter o substrato aqui do Jean, que é uma maravilha, vocês vão adorar. E é isso aí. É isso aí, né? Pessoal, obrigado aí pela presença. Tá bom, valeu. A gente acaba... a gente não anuncia muito as lives porque é bem de sopetão mesmo. Falei com o Jean ontem, o que vocês vão fazer? Não, estamos aqui por Americana, não vamos sair. Pô, então vou chegar aí de manhã aí pra gente fazer uma live. Vamos, topa. O Jean deu a ideia. Vamos fechado. Vamos deixar salvo. Isso daí vai ficar aqui no Instagram, vai ficar no IGTV, né? No IGTV do Jean e vai também depois ele vai colocar no YouTube.